show do Heleno Rodai, Rádio Serviço. Pontualmente às 10h30 no Rádio Serviço Saúde Especial. De domingo eu converso mais uma vez com o grande médico endocrinologista e clínico geral Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre febre amarela. Inclusive, a doença está sendo motivo de preocupação para as autoridades de Minas Gerais por conta da tragédia ocorrida lá na barragem de Brumadinho, que pode levar a um surto da doença nos próximos meses. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Aquele beijo tradicional para a família Tupi. Preocupação mais do que justificada, porque nós tivemos o reaparecimento da febre amarela aqui na região do Sudeste, exatamente após aquela catástrofe de Mariana que infelizmente vimos se repetir agora em Brumadinhos. Verdade. E por que isso, Silvio, né? Por que tem a ver a lama que arrebenta de uma represa, que ceifa tantas vidas, tem a ver com febre amarela, que pode ceifar outro tanto de vidas no futuro? Pelo distúrbio do chamado ecossistema. Por quê? Porque, evidentemente, muitos animais, eles também perderam a vida com esse desastre. E isso faz com que, por exemplo, os chamados comilões de mosquitos, eles desapareçam. Os sapos, cobras, vão desaparecendo, o que aumenta a população de mosquitos. E esses mosquitos, evidentemente, que eles circulam por aí e podem atingir outras regiões. Pessoas que vão naquela região são picadas, têm imunidade, mas elas têm o vírus com elas. Aí chega num grande centro como o Rio de Janeiro, a gente tem um mosquito transmissor aqui urbano, infelizmente, porque além da febre amarela, eu já vou falar do transmissor, é o mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus. O aegypti é o mais comum por aqui nessa região, eles são da mesma família. Eles picam uma pessoa que tem o vírus, mas não teve a doença. Mas ele pode picar uma pessoa que não tem o vírus, que não tem vacina, que não tem nenhuma imunidade, essa pessoa adoece. E você vai me perguntar sobre prevenção, quadro clínico, eu vou aguardar um pouquinho. Para começar, então, o que é a febre amarela? É uma doença viral aguda, hemorrágica, causada por um arbovírus da família do flavivírus. Esse vírus é da mesma família do vírus da dengue, inclusive, tanto que as doenças em alguns momentos podem se parecer. Você sabe, Heleno, que a grande maioria das pessoas, felizmente, quando contrai o vírus da febre amarela, não apresenta nenhum sintoma. Contudo, em algumas pessoas, os sintomas aparecem de forma aguda, abruptamente. E quais são os sintomas, Heleno? Febre. Uma febre alta, geralmente acompanhada de calafrios, como tantas outras doenças podem provocar febre. Dor de cabeça, dores musculares, as pernas, mas principalmente na região das costas e do abdômen. É muito comum enjoo, vômito, perda do apetite, o indivíduo fica prostrado. Esses sintomas, nessa fase inicial, eles têm uma duração média de 3 a 4 dias e a doença se inicia em torno de 4 a 6 dias após o indivíduo ter sido picado pelo mosquito. Felizmente, a grande maioria das pessoas que adoecem, que já é uma minoria, recupera. Só que num pequeno grupo, e aí está o problema maior dessa doença, infelizmente, após 24, 48 horas a febre retorna. O indivíduo melhorou, parece que curou, 48 horas a febre retorna alta. E dessa vez, com comprometimento de sistemas orgânicos, como, por exemplo, o fígado, os rins, às vezes até o próprio sistema nervoso. E vão aparecer as chamadas manifestações hemorrágicas, sangramento pela boca, sangramento pelo nariz, eventualmente até uma úlcera, uma hemorragia, o indivíduo sangra muito, pode aparecer umas equimoses. Caracteristicamente o indivíduo vai ficar ictérico, o Dr. Silvio como mediquês, ictérico é a amarilidão da pele, dos olhos, o que inclusive dá o nome à doença, febre amarela. Isso. Por quê? Porque ao comprometimento do fígado, a urina fica escura, o indivíduo inclusive começa a ter uma diminuição do volume e pode chocar. Essa é a fase tóxica da doença. Nessa fase, acredite, Heleno, metade morre num prazo de 7 a 10 dias. Portanto, é uma doença que, malgrado a grande maioria, felizmente, não ter sintomas, quando os sintomas vêm, o risco de mortalidade é alto. E a gente tem como preveni-lo.
Eu tenho 2 tipos de febre amarela, sabe, Helena, família Tupi? A febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. E as pessoas perguntam, mas são doenças diferentes? Não, elas não são doenças diferentes. Elas são causadas pelo mesmo vírus, sendo que na silvestre as principais vítimas são os nossos irmãos siameses, são os macaquinhos. Eles é que são picados pelo mosquito, que na floresta não é o Aedes aegypti. Na floresta é o hemagogos, é um outro tipo de mosquito. Porém, quando o ser humano, por qualquer razão, adentra a selva, a floresta, ele também pode ser picado pelo hemagogo e contrair a doença. Você sabe que na África é muito comum esse tipo de transmissão. A pessoa entra na região da selva e na periferia da selva tem aquelas aldeias. O indivíduo volta para a aldeia, aí o mosquito pica pessoas também da aldeia. E aí tem aquelas epidemias. A febre amarela é uma doença que ela é endêmica em 47 países do mundo, sendo que 13 na América Central e do Sul, inclusive nós aqui no Brasil, e os restantes 34 na África subsaariana. É um país tropical, de clima tropical. Por quê? Porque é exatamente na região do verão e das chuvas, onde há mais facilidade para a proliferação do mosquito, que a doença se torna mais frequente. Doutor Silvio, ano passado eu tomei essa vacina integral, não foi a fracionada. Eu estou imunizado pro resto da vida? Mesmo que tivesse sido a fracionada, você tem imunidade a princípio por 7 anos, mas já há estudos em andamento que parece que mesmo a fracionada pode te dar imunidade pelo resto da vida. A integral é só uma dose. No passado, o Ministério da Saúde aqui no Brasil recomendava uma segunda dose de reforço. Mas a Organização Mundial de Saúde afirma que uma única dose confere imunidade após 30 dias em 99% das pessoas que são vacinadas. Ah, entendi. E é uma vacina segura com um custo relativamente baixo para o Estado. Tá, então já que a gente falou em vacinação, vamos pegar esse ponto. Ainda é o método mais eficaz? E quem deve e quem não deve se vacinar? Então vamos lá. Falar de prevenção. Como a família Tupi percebeu até agora, eu tenho 2 aspectos importantes com relação à febre amarela. O primeiro deles é que, se não houvesse o mosquito, não haveria transmissão. Por quê? Pessoa a pessoa, eu estou com febre amarela, você vem, me aperta a mão, me dá um abraço, me beija o rosto. Você pega febre amarela? Não. Você pode pegar um resfriado, mas febre amarela não. Se eu tenho um macaco em casa que pega febre amarela, ele pode passar febre amarela para mim? Não, ele também não pode passar febre amarela. Ele é tão vítima quanto nós humanos. E há quem queira matar macaco por causa de febre amarela, meu Deus do céu. Achando que ele é o culpado. Pois é, ele, tadinho, é tão vítima quanto nós. Inclusive, eles servem de alerta, porque quando o macaco morre na região periférica a febre amarela é sempre uma possibilidade a ser cogitada e a população fica em alerta. Ele nos auxilia nisso. Verdade. Eu preciso do mosquito. E quem é que adoece? Aquelas pessoas que não têm imunidade. Então, olha só, ou eu dou imunidade para as pessoas, ou eu combato o agente transmissor. Com isso, eu consigo bloquear a questão das epidemias. Você sabe que o grande Oswaldo Cruz, no início do milênio passado, 1900, né, século passado, ele combateu a febre amarela de que maneira? Exterminando os focos do mosquito. Então, basicamente, ele atuou naquilo que na época o conhecimento humano permitia. Não havia vacina, não tinha como vacinar a população, não tinha o conhecimento da imunidade que nós temos hoje. Ele combateu um lado da... É claro que se eu combater o mosquito e ao mesmo tempo eu imunizar as pessoas que não foram imunizadas, eu resolvo o problema. E há quem tenha medo da vacina, que é uma bobagem. A vacina é feita com um vírus vivo atenuado da febre amarela, que eventualmente algumas pessoas causam uma forma leve da doença, aquela que muitos contraem quando são picadas pelo mosquito, mas como vimos, uma pequena porcentagem pode evoluir até para a morte. Com a vacina não. Reações importantes à vacina ocorrem em cerca de 4 pessoas vacinadas para 1 milhão que foram vacinadas. Então é uma incidência extremamente baixa, o que confere segurança a essa vacina. E é importante que em regiões onde haja febre amarela, cerca de 95% da população esteja vacinada. Porque você acabou de me perguntar quem tem que se vacinar e quem não deve se vacinar. Então vamos lá. Quem tem que se vacinar? Crianças acima de 9 meses de idade, até indivíduos com 59 anos, 11 meses e 29 dias. Com 60 anos, caso seu amigo aqui na mesa, já existe um risco inerente à própria idade, que precisa ser avaliado medicamente, claro.
o indivíduo tem uma avaliação médica, não tem nenhuma outra condição de saúde que contribua, poxa, está com 61 anos de idade, mas está bem fisicamente, bateu sua peladinha, vai tomar vacina, meu amigo. Se proteja também disso. E gestante não deve tomar vacina, exceto em caso de epidemia franca na cidade, porque aí a gente vacina a grávida também. Indivíduos que são alérgicos à proteína do ovo. Por quê? Porque a vacina é cultivada na gema do ovo, o vírus atenuado. E se eu tenho alergia à proteína do ovo, a administração intramuscular da vacina, como ela é feita, pode me provocar uma reação anafilática, com um choque anafilático até morrer. Então, quem é alérgico à proteína do ovo também não deve se vacinar, e se o fizer, obrigatoriamente dentro do ambiente hospitalar, de modo que, sendo necessário, medidas possam ser tomadas para, evidentemente, acabar com o choque anafilático. A outra condição, se você tiver HIV, com vírus em atividade, com uma contagem de linfócitos CD4 abaixo de 200, você também não deve se vacinar. Se você foi transplantado e, por ter sido transplantado, faz uso de drogas imunossupressoras, também não deve se vacinar. Ou se você estiver usando corticosteroides em doses elevadas, acima de 20 miligramas de prednisona, também não é recomendável a vacina. Crianças entre 6 meses e 9 anos que não devem se vacinar em situações estáveis, em caso de epidemia, esses menininhos, esses bebezinhos, a gente vacina também. E para encerrar, tratamento. Não tem. Por isso é que é importante prevenir, gente. Não existe um tratamento específico para a febre amarela, razão pela qual, evidentemente, quando vai para aquela fase tóxica, aquela segunda fase, que é um percentual pequeno, mas significativo, chega de 50% morrem. Aqui no Brasil, a última estatística deu 60%, mais da metade morrem nessa fase. O tratamento é de suporte, feito em unidades de tratamento intensivo, onde evidentemente vai tentar se corrigir a insuficiência hepática que esses indivíduos desenvolvem, inclusive é uma doença cujo diagnóstico diferencial nessa fase, com a hepatite fulminante, com a malária, com dengue hemorrágico, com leptospirose, às vezes é difícil de fazer pelos exames de laboratório. É fácil o médico diagnosticar febre amarela, não é nanina não. É difícil fazer o diagnóstico. Claro, eu estou numa região onde eu estou vendo casos, o indivíduo chega para mim com febre alta, calafrio, dor de cabeça, dor principalmente nas costas, vomitando, enjoado, eu tenho que pensar em febre amarela, mas mesmo assim a confirmação diagnóstica, na fase inicial, que é onde ela deveria ser feita, é difícil. Então vamos prevenir, porque não tem um remédio que combata o vírus. São medidas de suporte para tentar, evidentemente, diminuir as complicações, que, como a gente acabou de ouvir e de ver, quem está na internet, são muitas. Então vamos prevenir combatendo focos do mosquito. O governo está fazendo a sua parte, fazendo a distribuição das vacinas nos postos de saúde. Portanto, quem não foi vacinado ainda, não deixe de fazê-lo. A vacina é segura. Se você tem mais de 60 anos ou tem alguma condição de saúde, como diabetes e hipertensão, consulte seu médico e veja com ele se você tem segurança para tomar a vacina ou não. Eu repito, de um modo geral, uma vacina barata, mas é de graça aqui no Brasil, com um risco de complicações ínfimo, pequenininho. O assunto é sério, mas o senhor sabe que brasileiro não perde a piada, né? Eu tenho um amigo que me mandou um recado há um tempo atrás dizendo que o mosquito agora é flex, que ele transmite dengue, zika, chikungunya, febre amarela, e é verdade, né? É um mosquito flex agora, né? O mosquito flex, ele tem a capacidade de transmitir uma série de doenças e algumas delas terríveis. Você sabe que agora está se discutindo, inclusive, se a gestante que contrai zika, principalmente no começo da gravidez, se ela estaria naquele grupo de gestantes onde o aborto é autorizado no Brasil, porque o número de crianças que nascem com deficiência é muito grande. E realmente é um problema, eu diria que social, médico, humano, da maior relevância. Por quê? Por causa do mosquito. Então eu acho que nós todos temos que ter aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, família Tupi, um compromisso pessoal. Nessa região de temperaturas extremas, nós tivemos nos últimos 100 anos o dia mais quente, né, aqui no Rio de Janeiro. Depois de 1922 foi o dia mais quente, foi a semana que passou. Quando a chuva vier, ela vem que vem. E aí vai inundar tudo. Quando inunda, veja bem, ficam os depósitos de água. Onde, Silvio?
naquelas garrafinhas que a gente deixou lá no quintal, com um gargalo para cima, vamos botar ela de cabeça para baixo. Nos vasos da planta, não vamos matar as plantinhas não, gente. Vamos colocar areia naqueles pratinhos. Vamos desentupir as nossas calhas, porque as próprias folhas das árvores vão entupindo e ali acumula água que fica parada, e o mosquito, ele precisa dessa água parada para lá colocar seus ovos, e de um mosquito alguns milhares de outros mosquitos surgem lá procriar, assim, mais do que coelho. É um negócio impressionante. E ele precisa da água. Se não tiver água, ele não consegue procriar, a gente acaba com o mosquito. Evidentemente que o fumacê combatendo o mosquito, o uso de repelente, tem uma série de medidas preventivas que podem ser tomadas, além da vacina. É importante combater porque, por exemplo, para o dengue, para a zika e para a chikungunya, nós não temos vacina, ao contrário da febre amarela, onde a gente pode criar uma imunidade que nos defenda da doença. Maravilha. Assunto para domingo que vem? Assunto para domingo que vem, a gente estava dentro daquele dilema da terceira idade, tem uma série de assuntos ainda que a gente precisa abordar, mas eu cheguei aqui, ontem perdi uma paciente já de muita idade, a principal causa de mortalidade é pneumonia, sabia? Então, falar de pneumonia, o que é pneumonia, quando suspeitar de pneumonia, quais são as medidas adequadas a fazer, quando tem que ir na UPA, quando não tem, quando o médico da UPA tem que solicitar internação, quando não é. É um assunto que a gente vai tentar, como sempre o papel do serviço de saúde não é fazer diagnóstico, não é fazer tratamento, é um papel que se restringe, eu reputo que é da maior relevância, informar. Quando a gente informa, a gente está municiando a população daquilo que é mais importante, que é saber. Procurar informação com credibilidade para que você saiba o que fazer na hora em que for necessário. Heleno, te agradeço mais uma vez. Agradeço a você me consolar pelo 1-0 de ontem. Fomos roubados. Um beijo, família Tupi. Uma semana abençoada e até domingo que vem, se Deus permitir. Um abraço, meu querido. Bom domingo e uma boa semana. 10h47. Show do Heleno.